Boa noite. É chegado o momento de iniciarmos o estudo do livro Terra, o Mundo de Regeneração e Você. Hoje continuamos analisando no primeiro capítulo Os tempos são chegados à regeneração da Terra. Hoje, na quinta parte do estudo, lembrando que estudos anteriores estão em nosso canal no YouTube e que esse estudo também de hoje, posteriormente, estará lá também. Então vamos agora fazer um rápido comentário de um texto do Espírito Emmanuel para introduzir o nosso estudo dessa noite. Extraída do livro Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, a referência é a carta a Tiago, capítulo 4, versículo 13. Separamos esse parágrafo. Cuida de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito em benefício da tua própria felicidade. Porque o amanhã será muito agradável e benéfico, somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que se aperfeiçoa nas abençoadas horas de hoje. Então, a importância de que Emmanuel nos chama nessa reflexão. Cuida, tem atenção, sem delongas, sem adiamento, sem protelação, de fazer quanto deve ser feito em benefício de tua própria felicidade. E ele esclarece por quê. Porque o amanhã será muito agradável e benéfico, somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior, que se aperfeiçoa nas abençoadas horas de hoje. Emmanuel se refere ao fato significativo de que nossa atenção, claro, tem e precisa estar sempre voltada ao dia presente, ao dia de hoje. E é claro, nos colocando como instrumentos do bem, como parceiros da espiritualidade benfeitora, de tal forma que nossa integração nessa atividade do bem estabeleça de forma consciente em nós um porvir, um amanhã que será agradável e benfazejo como consequência de termos vivido bem o dia de hoje. E viver bem o dia de hoje é situarmos-nos na posição de servir, de ajudar, de auxiliar como instrumento dos benfeitores espirituais. Então vamos para o nosso tema. Os tempos são chegados à regeneração da Terra. É um estudo minucioso que temos feito nessas últimas semanas do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, considerado como o capítulo do sermão profético, ditado a nós por Jesus. E aqui nós vamos extraindo o espírito da letra, como já indicava o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, e buscando no sentido espiritual que a palavra do Mestre nos traz, conforto, equilíbrio, harmonia para essa difícil época de transição planetária, onde, para a grande maioria das criaturas humanas, encarnadas ou desencarnadas, o clima de guerras, de pandemias, de desequilíbrio em torno do materialismo ascentrado nesse período, criam para muita gente um material propício à instalação das doenças de ordem emocional. Mas aqui, através da ampliação do nosso conhecimento da revelação espírita,
e da compreensão precisa em termos espirituais dos textos bíblicos servirão para nós de lastro de segurança e de amparo nesses difíceis dias. Então vamos continuar analisando o capítulo 24. Os estudos anteriores, como dissemos, caso você não tenha assistido, estão no canal no YouTube da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes de Caruaru, ou no nosso canal José Soares de Mello, aonde você pode localizar todos os estudos anteriores, inclusive de outras obras do Projeto Espiritizar. Vamos então para o primeiro parágrafo que separamos dentro do tema de hoje, e enfocando sempre o objetivo maior, que é a leitura de todo o livro. Aqui apenas fazemos breves considerações à guisa de estímulo para a leitura de todo o livro. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Neste versículo, Jesus faz uma alusão ao advento do Espírito de verdade. Vamos começar as reflexões. Em termos físicos, quando no Oriente é dia, no Ocidente é noite. E quando algo é perceptível ao olhar humano no Oriente, no Ocidente é impossível por se encontrar do lado oposto da Terra. Mas aqui Jesus deixa bem claro, como o relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, deixando evidenciado, em termos simbólicos, a necessidade da compreensão à luz do Espírito. E à luz do Espírito, nós percebemos na revelação do Consolador prometido por Jesus, de que Jesus aqui estava fazendo uma alusão ao advento do próprio Espírito de verdade do Consolador. Prossigamos. Naturalmente, a luz de que falamos é extensiva à falange do Espírito de verdade, que auxiliou na codificação da doutrina espírita, na época de Kardec, em centros espíritas pelo mundo afora, do Oriente ao Ocidente, se comunicou por meio de médiuns. Então, a realidade do cumprimento dessa parte da profecia de Jesus é o próprio surgimento da revelação espírita, que se daria através dos fenômenos mediúnicos em toda a Terra. Desde o fenômeno das irmãs de Hydesville, antes do surgimento da codificação, houve uma intensificação no movimento de contato do mundo material com o mundo espiritual como nunca antes havia sido visto. Inclusive como o desdobramento do cumprimento da profecia de Joel, que é relatada no início do livro Atos, Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. Ali é dito que a promessa de que seria derramado o Espírito do Senhor. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos também. E aí estende de uma forma generalizada a constatação da multiplicidade dos fenômenos mediúnicos. A princípio se deu com os próprios apóstolos, como está registrado no livro Atos. Mas depois tem a segunda parte desse complemento através da época do surgimento da revelação espírita.
Agora Mateus capítulo 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Jesus usa novamente símbolos muito interessantes. O primeiro é o símbolo da podridão. Águias são as aves de rapina que se alimentam de podridão, simbolizando a rapinagem que acontece em torno dos escândalos. Vamos comentar mais detalhadamente essa explicação. Então Jesus, usando dessa profunda linguagem simbólica, nesse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, diz no parágrafo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E o texto que estamos analisando nos diz claramente de que as águias são as aves de rapina, que se alimentam de podridão. E aí o texto diz, onde estiver o cadáver. O cadáver é uma alusão, traz também um simbolismo daquilo que ocorre em torno dos escândalos, dos grandes desequilíbrios morais e espirituais que têm assondado a humanidade, sobretudo nos últimos tempos. Então Jesus evidencia o quê? É de que esses desequilíbrios morais seriam intensificado a sua divulgação através do ajuntamento, dessa simbologia do ajuntamento das águias. As águias aqui teriam o papel que hoje as mídias, como a internet, a televisão, dissemina habitualmente notícias de tragédias, de desastres, de escândalos, que envolve desde a área política, que envolve desde as questões morais da criatura humana. Tudo isso tem recebido, em termos de intensificação, um nível jamais visto antes pela humanidade. E o resultado de tudo isso é, como analisamos no estudo anterior, o enfraquecimento da fé de muitos, que por não terem recebido a clareza límpida da revelação espírita em torno do Evangelho do Cristo, e por não terem tido a oportunidade de trabalharem a fé raciocinada, a fé cuja base maior é a compreensão das leis divinas, não suporta esse momento de grave turbulência que envolve toda a humanidade. Então, não há dúvidas de que para mantermos relativo equilíbrio mental, emocional, precisamos muito do Evangelho do Cristo, mas do Evangelho do Cristo em espírito e verdade, extraído da letra que mata, o espírito que vivifica. E é isso que está sendo feito nesse estudo aprofundado dessas passagens do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Prossigamos. Podemos refletir sobre as pessoas que se locupletam com o sensualismo de toda ordem, com a busca do dinheiro fácil, cometendo ilicitudes, etc. Todos estão criando uma podridão interna, atraindo espíritos infelizes que os obsidiarão. Então, aqui nós temos ainda mais um desdobramento da compreensão desse versículo. O fato de que, através dos desequilíbrios morais, intensificados pelo materialismo, pelo sensualismo,
faculta com que haja uma intensificação das conexões espirituais deprimentes e obsessivas, fazendo com que também nessa atração com características vampirescas entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados, haja essa atração por uma espécie de podridão moral em que as criaturas humanas têm se entregado. Então, essa compreensão que também é estendida aqui para nós. Agora, Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Retrata o momento de aflição pelo qual passa a humanidade. Muitas pessoas acreditam que não há luz no fim do túnel, que não há esperança, face a essa intensificação de acontecimentos perturbadores e desagregadores em todo o mundo. Então, o entendimento dessa passagem é todo espiritual. Não é um entendimento literal de que o sol fisicamente se escurecerá e que a lua não dará luz. Essa expressão de que as estrelas cairão do céu, nós iremos mais adiante ver de que há aqui também uma referência aos espíritos benfeitores desencarnados que desceriam dos céus, à semelhança de estrelas, como é apontado para nós também no preâmbulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa referência a essas estrelas que cairão do céu. Mas prossigamos aqui. Do ponto de vista coletivo, a escuridão é bem retratada na obra Transição Planetária, que é uma obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que recomendamos muito a leitura. Aborda o socorro às vítimas do tsunami na Ásia em 2004. Neste livro é descrito que, mesmo durante o dia, não se conseguia ver a luz do sol, tal o nível de aflição das pessoas. Aqui o desdobramento, também em termos espirituais, da compreensão do que aconteceu lá na Ásia, face à intensificação de desequilíbrios físicos e morais que envolveram aqueles através do tsunami em 2004. Vejamos ainda essa análise. No livro Transição Planetária, é feita a referência clara de que graves desequilíbrios de ordem moral, sobretudo pelo chamado turismo sexual, em áreas das ilhas na Ásia que foram mais atingidas pelo tsunami, estabeleceram a conexão de atração para que os fenômenos de ordem teratológica, de ordem física, tivessem, de certa forma, uma sintonia vibratória face à intensificação de desequilíbrios morais naquela área. Recomendamos muito a leitura de todo o livro para a compreensão mais precisa do que estamos aqui dizendo. Prossigamos. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esse versículo simboliza a segunda vinda de Jesus, na condição do Espírito de verdade,
Então, a referência simbólica dessa passagem diz respeito à profecia de Jesus, colocada no Evangelho de João, capítulo 14, a profecia do Consolador prometido. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, é colocado, entre outras referências a isso, quando o Espírito de verdade diz assim: vim como outrora aos deserdados filhos de Israel. Vim revelar a existência do Deus bom, do Deus grande. E continua ali o desenvolvimento de toda uma mensagem profética referente ao surgimento da revelação espírita. Vindo sobre as nuvens, comunicou-se por meio de médiuns, isto é, colocando todo o seu poder e a sua glória de uma forma indireta. Os espíritos, utilizando os médiuns, trombetearam a realidade da vida de uma forma jamais vista. Então, o que passou a acontecer com a humanidade a partir do surgimento da revelação espírita é de tal ordem expressiva e marcante, aonde as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo físico ganharam um nível de intensidade que nunca antes houvera acontecido. E isso se dá, como aqui é colocado, como se os espíritos trombetearem, né, expressarem de uma forma intensa e forte a realidade da vida espiritual como nunca antes houvera sido revelado. Os efeitos físicos que provocavam chamavam a atenção de todos, inclusive de Hippolyte Denisard-Rivaio, que após estudar profundamente os fenômenos, se tornou codificador da doutrina espírita, adotando o pseudônimo de Allan Kardec. Então, em 1857, com o surgimento da revelação espírita, da doutrina espírita, a publicação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pseudônimo do professor Hippolyte Denisard-Rivaio, condensou na obra básica que, naquele momento, cumpria a promessa do Consolador, como citamos do Evangelho de João, capítulo 14, vinha lembrar o Evangelho do Cristo. Vinha acrescentar revelações novas que à época Jesus não houvera podido trazer. E vinha deixar de forma incontestável a existência do Deus bom, do amor, misericórdia e justiça divinas. E de tal maneira que a partir dali estabelecia-se um contato permanente e intensivo entre o mundo material e o mundo espiritual. Para codificar o Espiritismo, manteve contato com milhares de médiuns, de centros espíritas espalhados pelo mundo, por onde a realidade imortal e a mensagem de Jesus foram trombeteadas, anunciando a nova era e o advento do Consolador. Então, é a isso que o Evangelho de Mateus se referia a respeito da segunda vinda do Filho do Homem, de Jesus. E de que, extraindo o espírito da letra, o Espiritismo deixa de forma
incontestável o cumprimento de todas as características colocadas pelo Mestre para a identificação do Consolador. Uma leitura profunda do Evangelho de João, capítulo 14, ajudará muito a entender o que estamos aqui colocando. É importante ressaltar que a essência do Espiritismo, os postulados básicos, estão presentes de forma maior ou menor em todas as grandes religiões da humanidade. Desde as doutrinas orientais não cristãs, àquelas que estão entre nós no Ocidente, quer nas doutrinas evangélicas ou católicas. A realidade do Deus único, a realidade da justiça, do amor e da misericórdia de Deus, entre outros aspectos, fazem parte de um campo vasto de harmonia e de entrosamento entre a revelação espírita e as demais revelações trazidas pelo Cristo cósmico que se encontra espalhadas em toda a humanidade. Então aqui nós concluímos o nosso estudo dessa noite, agradecidos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Lembramos que no canal no YouTube você encontra os estudos anteriores. Se possível, se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito. Até o próximo estudo. Uma boa noite.